Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta. Temos aqui nossa querida doutora Adriana Matos, advogada. Também temos aqui o nosso querido doutor Ricardo Gama, advogado, e o Paulo Schneider, empresário, também completando aqui a nossa mesa de debatedores de hoje. E aqui nós vamos trazer o assunto que está chamando muita atenção, porque essa questão da guerra aí, vou falar para você, eu acho que o Irã é um adversário que os Estados Unidos, a cada dia que passa, prova que não esperava que fosse esse osso duro de roer, né? Bom, vamos trazer aqui essa notícia para a gente entender do nosso Quinta Pauta de hoje, que fala aí justamente sobre a guerra, e os Estados Unidos ficam sozinhos, porque a OTAN virou as costas para os americanos. Aliados dos Estados Unidos na OTAN também rejeitaram, segunda-feira, né, ontem, o apelo feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que a aliança militar do Ocidente ajude a reabrir o Estreito de Hormuz, bloqueado pela guerra no Oriente Médio. Porta-voz do governo alemão, Stefan Cornelius, disse que a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã não tem nada a ver com a OTAN, né? A OTAN é uma aliança para a defesa do território e de seus membros, e na situação atual não existe mandato para mobilizar a OTAN, foi o que declarou o porta-voz alemão. Os ministros das Relações Exteriores dos 27 países da União Europeia se reuniram ontem, também segunda-feira, em Bruxelas, para tratar de uma possível modificação da missão naval do bloco no Mar Vermelho, a fim de contribuir para a reabertura do Estreito de Hormuz, por onde passam 25% do petróleo mundial. Mas, ao fim do encontro, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, reconheceu que, por enquanto, não há disposição para mudar o mandato da missão. De Londres, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ele afirmou que trabalha com seus aliados em um plano coletivo viável para reabrir o estreito e aliviar o impacto econômico, embora tenha ressaltado que esse plano não será e nem jamais foi pensado como uma missão da OTAN. Polônia, Espanha, Grécia, Suécia, Japão, Coreia do Sul também se distanciaram da proposta e se mostraram reticentes em se envolver militarmente em Hormuz. Por que não? Fica a pergunta, né? Analista do jornal britânico The Guardian, Hannah Ellis Petersen, explicou que para esses países, enviar navios para a linha de fogo é extremamente arriscado. São países que não estão diretamente no conflito, mas se um de seus navios for atingido pelo Irã, seria considerado um ato de guerra e eles teriam que reagir. Eles seriam, então, atraídos para um conflito em que não desejam entrar, é o que ela diz. Trump disse ao Financial Times que a OTAN vai enfrentar um futuro muito, mas muito ruim, se não ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Ellis Peterson afirma que Trump ameaça repetidamente sair da OTAN, mas não se sabe o quanto isso é sério. Segundo o especialista, ele costuma fazer esse tipo de ameaça para conseguir o que deseja. Nessa situação, é imprevisível o que pode ser o suficiente para ele, é o que afirma. Bom, o Brasil, de fato, o analista geopolítico do Observatório de Política Externa da Universidade Federal do ABC, Jorge Romano, ele pondera, dizendo que a OTAN não deseja se envolver diretamente. Quando a Turquia foi atacada por um míssil iraniano, o artigo 5º da OTAN estabelece que um ataque armado contra um membro é considerado ataque contra todos. Nesse momento poderia ter sido ativado, né, mas não o fizeram, se referindo ao artigo 5º da OTAN. Agora, a pergunta que explode no mundo: se nem a OTAN quer entrar, quem vai segurar essa guerra? Fica aqui essa pergunta, Paulinho. Vamos começar por você. Os Estados Unidos tinham feito aquela incursão no Irã, naquela guerra dos 12 dias, levou lá o seu B-52, B-2, aquele avião superpotente, com aquelas bombas cluster, que entram dentro da terra, vão não sei quantos metros para baixo da terra, e o Trump tinha dito que tinha acabado, então, o projeto nuclear do Irã. Vencemos a guerra. Agora ele entrou de novo dizendo que não acabou, quer dizer, que eles ainda têm armas nucleares. Então, quer dizer, fica uma incógnita.
Ao mesmo tempo, o Estreito de Hormuz fechado, Trump falando que está tudo sob controle, que acabamos com a marinha do Irã, eles não têm mais nada, mas não entra com seu porta-avião ou com sua marinha no Estreito de Hormuz e está pedindo ajuda para os países aliados da OTAN. E esses já viram o tamanho do buraco e não querem entrar também. E o Trump acaba ficando bravo e isolado, Paulinho. O problema lá, Santiago, é o Estreito de Hormuz, né? O grande gargalo dessa guerra toda, o que está acontecendo é o Estreito de Hormuz. Porque, militarmente falando, o Estreito de Hormuz tem 3 quilômetros de extensão navegáveis, né? E as águas do Estreito de Hormuz, elas são umas águas rasas em relação ao mar aberto, essas coisas todas. Então, o que acontece? Facilita muito quem está defendendo aquela região. Né? Então, você pode lançar mísseis de terra contra os navios, você pode colocar ali minas aquáticas ou subaquáticas, né, embaixo d'água, que os navios, por exemplo, podem bater e explodir. E, além de tudo, o Irã tem uma frota de mini submarinos chamado Shahir, que tem mais ou menos uns 30 mini submarinos desses aí. Então, os mini submarinos têm, acho que, 28 metros de comprimento, e eles são especialistas para andar em águas rasas. Então, o problema não é a frota norte-americana, com certeza, em termos militares, eles conseguem dizimar essa ameaça iraniana. Só que acontece o seguinte, eles vão ficar lá embaixo d'água durante um dia, que é o tempo que eles conseguem ficar embaixo d'água, 24 horas, e vão fazer o máximo de estragos de petroleiro possíveis. E imagina um porta-avião manobrando ali no Estreito de Hormuz com 3 quilômetros de largura navegável. É um alvo super fácil para os iranianos, entendeu? Então, quem que vai se meter ali? Né? Nem a frota mais poderosa do mundo, a norte-americana, vai se meter ali. Porque o que acontece? Isso é uma imagem, por exemplo, de um porta-avião norte-americano sendo atacado ou danificado. Olha que imagem negativa que ia ter para o mundo inteiro. Então, o pessoal da OTAN, eles estão querendo se preservar. Essa é a realidade. Eles não querem colocar os seus navios ali de escolta, porque sabe que ali é uma área, militarmente falando, uma área bastante complicada. Enquanto não houver, isso que os Estados Unidos e Israel sabem disso, numa incursão terrestre para eliminar esses alvos que estão em terra, vai ser muito difícil uma escolta marítima de qualquer país que seja, até dos Estados Unidos. Eu estou falando da maior nação do mundo e a que tem a marinha mais bem preparada do mundo. Vai ser muito difícil, porque ali é uma região muito estreita e muito rasa. Então, cara, um porta-avião, ou para um cruzador, ou para um destroyer norte-americano ali ser alvo, é muito fácil. Né? Por mais que esteja a soberania aérea israelense e americana em cima da região, não sei o quê, você coloca, por exemplo, um caminhão ali de transportadora com uma lona, e você coloca um míssil antinavio dentro desse caminhão e você vai atacar os porta-aviões, os cruzadores e assim por diante que tiver naquela área. Então é muito difícil de ser detectado esse tipo de ataque. Então os Estados Unidos sabem desse problema, e a OTAN, os seus militares também, eles sabem desse problema. Eles sabem que não vão poder escoltar navios petroleiros naquela região, porque é uma região totalmente insegura. O que aconteceria? Se o navio desse da OTAN, vamos colocar um navio inglês, um navio alemão, um navio francês, for atacado pelo Irã, o que acontece? Eles vão ser obrigados a declarar guerra contra o Irã, porque está no estatuto da OTAN. Então é justamente isso que eles não querem. Se o maior parceiro norte-americano, que é a Inglaterra, não quis colocar os porta-aviões, que tem 2 porta-aviões ingleses, naquela região, é porque eles sabem do problema que é aquilo ali. Os militares, principalmente a marinha inglesa, que é uma marinha centenária, muito mais antiga que a marinha norte-americana. Então, os ingleses, eles sabem que ali é uma região de alto risco para ser atacada, né? Assim como os franceses. Então, eles não vão colocar a marinha deles ali para fazer escolta de jeito nenhum.
se não houver uma incursão terrestre aí dos americanos para eliminar esses problemas aí, navio antimina norte-americano para detectar as minas que tem ali, para fazer uma limpeza geral antes de escoltar. Eles até vão escoltar, mas quando houver essa limpeza aí militar, que com certeza vai ter que ser os americanos que vão ter que fazer. Ô, doutor Ricardo, a gente vê que o Trump está sem estratégia, né, os Estados Unidos. A gente tem isso notoriamente, até pela devastação da cidade de Tel Aviv, as imagens que chegam, né, as que conseguem chegar, e também Jerusalém, Haifa, várias cidades grandes com as suas importâncias dentro de Israel. O povo que ficou em Israel, acreditando que estavam protegidos pelo Domo de Ferro, que hoje está sem bala, essa que é a grande verdade, e as cidades sendo atingidas 24 horas por dia. Uma devastação total. Esse povo está tentando sair do país, não tem mais aeroporto, não consegue sair pelo mar, não consegue sair a pé, não consegue sair de carro, e o Trump falou, olha, é bom todo mundo se virar e dar um jeito de sair daí. Quer dizer, isso é um recado de um líder americano para o povo de Israel? Olha, dá um jeito de sair daí. E as pessoas não estão conseguindo, chegam na fronteira, não conseguem sair por terra, aeroporto bombardeado. Quer dizer, estão lá no meio do fogo cruzado que a cidade vem recebendo. O que a gente pode notar nessa questão? Irã se preparou para essa guerra e Estados Unidos menosprezou o adversário? É isso que você vê também ou não? Tiago, acho que existe um despreparo com relação a essa operação específica no Irã. A gente sabe que Estados Unidos e Israel são parceiros históricos na luta contra o terror, na luta contra essas ditaduras islâmicas que acabam escravizando o seu povo. Eles entraram num certo ponto sem conhecer de forma tão profunda e específica o poderio de drones lá do Irã, que está causando bastante baixas aos americanos e aos israelenses. A gente fica de cara com tudo isso, a gente fica até abismado, porque deveria ter um preparo maior para poder combater essa questão do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é importante para o mundo todo, principalmente para a Europa, para o Brasil, na verdade para o mundo todo, porque a gente fica refém do consumo de combustível. E o preço vai aumentando, porque se fecha o Estreito de Hormuz, as exportações são estranguladas e acaba a regulação do barril do petróleo flutuando para maior e as pessoas pagando o preço e a economia também ficando estagnada. Já tem relatos aí que postos já estão sem diesel no país, no Brasil, e outras nações também estão padecendo com isso. Então, o Donald Trump, ele inicia a guerra, ele coloca o bloco na rua. No entanto, falta o day after. Como que eu vou coordenar essa ação para poder ter menos baixas? Então, é aquele tipo de empresário que se joga, monta a sua empresa sem preparação, sem colocar, eu vou montar uma padaria. Esse bairro aqui eu não fiz estudo, não fiz nada, não fiz como deveria fazer, mas coloco e vejo no que dá. Então ele fez do jeito que dava, vou colocar aqui o meu exército, vamos ver o que vai dar aqui no Irã. E a gente vai vendo as intercorrências. Então essa intercorrência específica do Estreito de Hormuz, a gente nota que houve uma falta de preparo. Assim como houve falta de preparo no Vietnã. Eles perderam a guerra do Vietnã justamente por desconhecimento de geografia. Afeganistão mesmo, pô. A gente viu o jeito que os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Pois é. Então, a gente pensa, nossa, é uma grande nação, como o Paulo Xandre colocou, um grande exército, uma grande marinha, o maior exército do mundo. No entanto, a gente esquece o fator humano. Às vezes eles acabam colocando de forma peculiar a análise, olha, eu vou deixar isso correr dessa maneira, mas eles acabam colocando sobremaneira como menores a inteligência dos demais. E isso acaba levando a uma certa ruína e uma falta de gestão correta. Então, tem que colocar a arrogância para baixo, tem que analisar de forma mais fria para poder não ter um sofrimento tão grande para toda a população que está no entorno. Doutor Adriano, o que a gente vem anotando nessa movimentação toda é que o Trump tem os países que ele protege, como é o caso da Coreia do Sul, o Taiwan também, a Ucrânia, né? E é justamente desses 3 países que ele está tirando o armamento, né? Para poder levar lá para o lado de Israel, né? E quer dizer, a própria Coreia do Sul já se manifestou negativamente, está tendo protestos, inclusive, lá pelo país todo, já deu uma sinalização para a Coreia do Norte, ó, pessoal, segura as pontas aí, que nós não estamos em guerra mais com vocês. Taiwan, a mesma coisa, a própria ilha de Taiwan já
mandou recado dizendo que a China já está cercando a ilha com sua marinha, né? E no caso, a própria Ucrânia, né? O Zelensky falando, poxa, não tem mais jeito mesmo. Quer dizer, todo o armamento que eu tinha recebido já está indo embora para os Estados Unidos, para pôr nessa guerra deles. Né? Como é que você vê essa geopolítica daqui para frente? O Japão não está sendo atingido, mas já declarou que não quer mais negociação com os Estados Unidos. Você acha que isso vai mudar o patamar? Porque as pessoas estão vendo que os Estados Unidos não é tudo isso que fala, doutora. Olha, Santiago, lá nos Estados Unidos a população não é a favor dessa guerra, né? 70% do povo é contra, tem essa pesquisa. Já vem sendo noticiado, né, e tudo mais, por conta de muitas guerras, muitos gastos nesse sentido. De outro lado, os Estados Unidos, né, ele financia 66% dos recursos para a OTAN. Né? Tem essa situação também, tanto que ele falou, vai ficar muito ruim para vocês, mas o Trump também blefa, né, para poder negociar o que ele quer. E essa situação, a nível de preço do petróleo, para os Estados Unidos não pega tanto porque ele está amiguinho lá da Venezuela. Então, a Venezuela pode fornecer o petróleo para os Estados Unidos, para cá e tudo mais. Então, não é nem tanto nesse sentido. Não, pode ter um aumento de preço, mas para eles, né, eles não vão ter esse sofrimento. Ficaria pior para a região ali da Europa, da Ásia, do Japão, aquela situação. Então, a questão do petróleo, com a queda do Maduro, ficou... Porque estavam de olho no petróleo lá, né? Talvez já prevendo essa situação com o Irã, já prevendo essa situação do Estreito de Hormuz, já deu um jeito de se garantir desse lado, e também são vários produtores, os Estados Unidos, então tem aqui a Venezuela. Para nós aqui pode ter um aumento de preço, né? Mas como a gente comentou aqui no começo do programa, tem o etanol, né? Que chama de álcool, o etanol, o biodiesel. Nós temos autossuficiência, né? O etanol, o biodiesel, né, doutora? Exatamente. Passar ter aumento, infelizmente, nós estamos acostumados com mais de preço, né? Se der ruim, eu vou deixo o escritório aqui fechado, trabalho no home office. Eu, na pandemia, meu escritório ficou 5 meses. Meu escritório ficou 5 meses fechado e eu trabalhando em casa, né? Então, nós temos o plano B, vamos dizer assim, né, doutora? O brasileiro se vira, né? Ainda mais com a pandemia, tudo mudou, a gente pode aí se virar. Teve época que eu andei de ônibus com o carro parado em casa para economizar o combustível de transporte público, tranquilo, ar-condicionado, a gente vai. Né, o brasileiro, ele se vira. Está aí o investimento em trem e carro elétrico, né? Que tem que ser o futuro, isso. Carro elétrico, enfim. E aí, lá no Estreito de Hormuz, hoje, está passando alguns países que estão negociando com o Irã. Né? Então, aqui eu estava até vendo, que eu não sei de qual... O Irã declarou que não está fechado o Estreito de Hormuz, só não está aberto para quem não é amigo. Né? A China é o principal que está permitido, né? Os países do BRICS, onde entra o Brasil, a Índia, a Rússia. Sob negociação. Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, né? Eles selecionam os navios que podem passar por ali, né? Então, está proibido Estados Unidos, Israel, o Iraque abriu negociação com o Irã para passar, então o Irã está abrindo negociações para quem pode passar por ali, porque esse Estreito de Hormuz, né, ele é responsável por um quinto, aí foi o Paulinho falou, né, de 20% de transporte aí do petróleo do mundo. Agora, do lado da OTAN já tem a questão da guerra com a Ucrânia, da guerra da Rússia com a Ucrânia, que eu acho que no meu achismo aqui, Paulinho pode falar melhor, no meu achismo, eu acho que a Rússia achava que ia ser moleza, a questão da Ucrânia. Mas quanto tempo a gente tem de guerra? 4 anos? 3 anos ou 4 anos? 4 anos. 4 anos de guerra. Né? Então, a Rússia achou que ia levar... vamos tirar doce de criança. Eu já vejo ao contrário, doutor. Eu já vejo que a Rússia vem tirando na unha, na carne ali, já esses 4 anos. Sim, mas achou que ia ser fácil, né? Eu acho que não. Eu acho que eles não imaginaram isso. Porque o pensamento russo é a longo prazo, não é a curto prazo, né? Sempre foi.
É bem diferente do pensamento americano, que nem o Trump pensou que essa guerra fosse em 2 dias contra o Irã. Não, estamos aí já há 15 dias. Sim, mas né? eu não sei, a gente não pode saber se o governo da Rússia achava que ia levar 4 anos uma guerra para conquistar. Será que era esse o começo deles, da estratégia? Não, eu estou falando, do lado da Rússia nada foi anunciado. Agora, do lado dos Estados Unidos, o Trump falou que em 2 dias ele ia resolver esse assunto. É isso que eu estou dizendo. Mas não resolve. Não é porque atacou, tirou o líder, entrou o substituto lá, né? Até a Nicola que está falando, você fica em casa e a comida chega como no mercado? Aqui no Brasil, nós temos o biodiesel, nós temos o álcool, tem o biodiesel para os caminhões, a gente fica em casa para economizar o combustível. Eu vou fazer o quê? Cada um vai se virar como? O que é essencial a gente não deixa de fazer. Né? Que respondendo Graças a Deus, nós temos o álcool, né? O etanol. Então, para nós aqui, como o seu próprio Santiago falou, somos autossuficientes. Né? Essa é uma questão para... É só querer que a gente é, né? É só querer, né? É só a gente querer que a gente é autossuficiente. Não, sim. As pessoas, né? Bom, de qualquer forma... Isso daí está trazendo outras ramificações, outras veias, né? A OTAN tem... Na Europa, a Europa já tem uma guerra, que era isso que eu ia falar, a Europa já tem uma guerra, que é a Rússia com a Ucrânia, que está durando, acho que até mais, muito mais do que eles pensavam, são 4 anos de guerra. Né? Como o Santiago falou, na unha, não está fácil. E recurso, e depois a reconstrução do país, está com o apoio da OTAN, está com o apoio dos Estados Unidos, com o Biden, só que agora ele está tirando... Então, assim... na verdade, as pessoas querem fazer comércio, ninguém quer uma terceira guerra mundial, por exemplo. Se a gente vê aqui, fazendo uma analogia com o crime organizado, né, o PCC, eles tentaram dar um jeito também de parar com essa guerra entre traficantes e abrir empresas, cripto, postos, montar outras coisas, para sair desse embate sangrento. Né? Porque todo mundo perde. Olha, é ridículo fazer essa analogia, né? Assim, que não é ético nem moral, mas quando a gente está falando de guerra, de sangue, de perdas de seres humanos, né? Sempre uma guerra é uma guerra. Agora você imagina se todo mundo começar a investir, aí nós vamos ter um analista, né? Que tipo de guerra nós teríamos? Porque eles são terroristas, eles infiltram. Né? E aí as pessoas precisando do petróleo. É como se a situação estivesse vendida. Estamos vendidos, a gente precisa. Como é que vai lutar contra? Aí o Santiago falando, uma incursão terrestre. Como é que está lá os americanos em questão os Estados Unidos declarar mais uma guerra de verdade, mandando seus soldados em solo, né? Vai ter prévias aí de novo, né? De votação. Como é que vai ser? O Trump também, eu não sei como ele vai se sair dessa, né? Eu não sei como vai ser essa questão. Incursão terrestre, eu acho que seria a pior coisa que ele poderia fazer no momento. Pior coisa. Na realidade... Essa questão lá das águas rasas. Então, na realidade é o seguinte, o Trump já deslocou o 3º porta-avião do Índico para lá. Estão esperando chegar esse porta-avião daqui 10 dias. Esse porta-avião está trazendo 2.500 fuzileiros naval. 2.500 Mariner. Mais com os Mariner que estão alocados em outros destroyers. Dá mais ou menos um contingente de 5.000 Mariners. Existe uma ilha lá que se chama Ilha de Karg. Essa Ilha de Karg é o entreposto de todo o petróleo iraniano. Todo o petróleo iraniano vai para essa ilha porque o Irã tem águas rasas. O Irã não consegue aportar superpetroleiro, né, nos portos que eles têm lá. Então, eles têm que carregar nessa ilha de Karg, que é onde os oleodutos vão para lá. Essa ilha é uma ilha muito pequena. Ela tem 8 quilômetros de largura, mas ela é fortificada, lógico. É uma ilha estratégica para o Irã. Os Estados Unidos, há grande probabilidade do pessoal da área de sites militares que falam tudo, que vão invadir essa ilha. O que vai haver é o estrangulamento econômico do Irã. Se os Estados Unidos conseguirem realmente tomar essa ilha de Karg, realmente aí toda a exportação iraniana vai parar. Então, se eles conseguissem, eles já tinham invadido, Paulinho. Não, mas aí Santiago, não é assim. Né? É tudo suposição. A verdade é que ninguém entra no Estreito de Hormuz com medo de tomar um míssil na cabeça. Essa que é a grande verdade. Porque a gente já viu o poderio do Irã. Eu
eu não seria louco de entrar nem com uma baleeira a remo lá. Essa que é a verdade. Falando que sou brasileiro. Ninguém tem coragem. Mas olha, Santiago, tem que haver olha... Isso é tudo teoria. Você já parou para pensar o tamanho do Irã, cara? O Irã, meu, é o tamanho da Europa. O Irã é muito grande. É um país Como grande. É que você vai invadir com 2.000 homens? Você está pondo Não, nós estamos falando de uma ilha, Santiago. Nós estamos falando de um entreposto. Segundo especialistas, precisaria de 1 milhão de homens para poder invadir e ficar... Não estamos falando de invadir o país. Como é que você vai sustentar esses homens lá em guerra? Mas aí quer dizer, Santiago, comida, água, essa é a diferença de invasão territorial para invasão estratégica. A gente existe isso aí militarmente falando. Você está falando da invasão territorial. Os Estados Unidos não quer invadir o Irã. Israel não tem nem gente para invadir o Irã. O que acontece é uma invasão estratégica. É a mesma coisa aqui no Brasil. Qual que é o entreposto aqui de petróleo aqui? São Sebastião, Santos. Seria o quê? O estrangulamento? Não precisa invadir o Brasil. Você teria o estrangulamento estratégico. Então, teria um grupamento que ia invadir aqui para segurar isso estrategicamente. Quer parar o Brasil, é só bombardear o Rodanel hoje. Pronto. Nós falamos num programa passado aqui a maneira que os Estados Unidos ajudou a reconstrução da Europa na Segunda Guerra, né? Quando nós falamos aqui por que o dólar era tão forte e tudo mais, ajudou e o dólar foi lá... acabou sendo colocado como a moeda, né, padrão de negociação. Nós já falamos isso aqui, não vou ficar repetindo para não ser cansativo. Então, a Europa, o Trump, ele achava que a Europa estava do lado dele por conta dessa aliança depois da pós-Segunda Guerra. Tudo teoria, é o que eu falo. Exatamente isso, doutora. Então, tudo teoria, é o que eu falo. Na teoria cabe tudo, na realidade nada. Porque foi responsável. Os Estados Unidos, né, como estava longe da guerra, ele ficou intacto, né, a Europa ficou destruída e ele tendo dinheiro para mandar para a Europa para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra. Então, eles tinham uma aliança, o dólar aí foi nomeado a moeda comercial do mundo deles, do mundo, né, e tudo mais. Só que essa aliança, pelo que vimos agora, é passado, né, como se a Europa fosse trair. Só que nós trair os Estados Unidos, só que essa dívida acabou, né? É como se estivesse cobrando uma dívida de eterno, então acabou. Então, agora, mas ainda assim, com a OTAN, os Estados Unidos... na verdade, a Europa viu que os Estados Unidos não é tudo isso, né, doutora? A Europa viu e ela estava sendo acharcada pelos Estados Unidos. Essa virada de costas é porque a Europa está enxergando a guerra, do mesmo jeito que a gente está enxergando aqui também. Claro que a gente tem as nossas posições, os nossos conceitos ocidentais de querer que os Estados Unidos ganhem, mas a realidade é uma coisa que a gente não pode negar. Por isso que eu ia fazer essa pergunta, desculpa, doutora, depois eu volto para você, para o Paulinho. Paulinho, não é a hora do Trump, em vez de pedir cessar-fogo, já pediu 3 vezes cessar-fogo lá para o Irã, e o Irã falou que não vai parar. Daí o Trump vem com aquela conversa, eu dei prazo para eles se renderem. Quer dizer, ele fala uma outra coisa e lá no Irã ele fala outra. Quer dizer, ele estava pedindo para cessar fogo. O Irã falou, não, eu quero a sua rendição. A gente tem que sentar e conversar sobre as condições. Meu país está sendo taxado há 40 anos, não anda, porque você taxou a gente. Matou nosso líder, como se fosse o Papa para a gente. Quer dizer, você ainda quer parar a guerra? Não é assim, cara, que funciona. Você que começou isso? O que o Trump deveria fazer agora? Ele como um líder americano, um líder mundial, onde está tendo passeatas e passeatas de pessoas, que nem a doutora falou, 70% dos americanos não querem nem ouvir falar em guerra, porque americanos estão dormindo dentro do carro com a família, o tamanho que é a crise lá, e o cara está fazendo guerra, está mandando dinheiro do contribuinte para fora do país para estourar em bomba. Quer dizer, o americano não quer isso. O que o Trump deveria fazer agora, Paulinho? Na realidade, o que ele abaixar a cabeça, deveria falar, vamos parar com tudo, cada um para o seu lado, não vamos encher mais o seu saco, cada um com a sua vida, toca o barco. O que você falaria no lugar do Trump? O que a gente se esquece, Santiago, quando analisa essa guerra, é que a gente esquece de um pequeno país chamado Israel. Esse é o grande problema. É uma base dos Estados Unidos e Israel, nada mais do que isso. Isso aí... A maior base americana. Israel, na realidade, é o centro financeiro ali do Oriente Médio dos Estados Unidos. Então, quer dizer,
Não vai. O governo israelense, enquanto não houver a neutralização total do comprometimento deles nuclear, que eles falam que tem esses testes nucleares e o caramba, Israel não vai parar, não vai parar. Os Estados Unidos, até o governo americano, até a pressão que existe, pode até ser que tenha, mas Israel está ali do lado dos Estados Unidos e os Estados Unidos não vai parar. A gente não pode esquecer do detalhe financeiro que tem, é que as pessoas esquecem disso. A maioria das indústrias de armamento, os grandes sócios são israelenses. A gente tem um sistema bancário aqui que é a grande participação de israelenses. Então, se a gente for analisar bem, os Estados Unidos, eles devem favores, entre aspas, a Israel. Então, enquanto Israel falava, olha, vamos continuar atacando, vamos neutralizar Israel, ontem o pessoal de Israel falou que existem ainda mais 1.000 pontos para ser bombardeado dentro do Irã. Cara, você sabe que é 1.000 pontos para ser bombardeado? Então, 1.000 pontos para ser bombardeado, quanto de incursão aérea tem que ser deslocada para bombardear esses 1.000 pontos? Nós vamos multiplicar isso aí vezes 4. Vezes 4 dá 4.000 incursões aéreas. São 4.000 voos de bombardeio de caça em cima do Irã. Mas não existe esse tanto de bomba hoje, Paulinho. Não existe. Tanto que o domo de ferro lá está sem bala, cara. As bombas de Israel, do Irã estão caindo dentro de Tel Aviv como faca na manteiga, cara. Essa que é a grande verdade. Não é hora de parar isso aí? Falou, vamos parar, vamos fazer as contas. Vamos ver o que sobrou na poupança lá para a gente sobreviver. Não, eu particularmente, eu estou parar. Essa ideologia imparável de Israel é o fim deles, cara. É o que a gente está vendo aqui. Eu acho o seguinte, nessa questão, eu torço para parar. Nessa questão ainda não entrou a Coreia do Norte, que falou que se o Irã falar, é só uma bomba que eles vão mandar. Não entrou a Rússia e não entrou a China. Porque na conta geopolítica, caso Israel ganhe do Irã, o próximo vai ser a Turquia, o outro vai ser a China e o outro vai ser justamente a Rússia. Quer dizer, tá fechado esse conceito geopolítico, essa leitura. Eu acho é o que a gente está falando, estão levando ali na carne, na unha. Não, o pessoal do Irã, o que acontece lá? O sistema iraniano é o seguinte, morreu Ayatollah. Ayatollah era o grande homem de estratégia, só que quando morreu esses caras, e quando morreu a cúpula militar iraniana, aí entrou o filho do Ayatollah, que é mais extremista que ele, segundo dizem. Não é isso. O monte não é assim que funciona lá militarmente. Mas quem é que está no lugar do monte de suboficiais? Não é o filho dele? Um monte de suboficiais é que tomaram conta de determinadas bases iranianas. Esses suboficiais, eles têm autonomia, 31 bases. Eles têm autonomia para atacarem os alvos que eles acham que tem que ser atacado. Não vem uma ordem de cima, de um general, falando, olha, vamos atacar a Arábia Saudita, vamos atacar o Kuwait, vamos atacar... Esse é o grande problema do Irã hoje. Tanto é que os caras jogaram míssil lá para o lado da Turquia. Tentaram acertar o arsenal nuclear que tem nos Estados Unidos dentro da Turquia. O Erdogan, não se falou nada do Erdogan. O presidente turco não falou nada. E não revidou. Porque ele está vendo essa leitura geopolítica. Ele sabe que ele está na fila. Mas ele foi na televisão e falou. Mas ele foi na televisão e falou: a paciência tem limite. Então, se os iranianos ou os subcomandantes que estão mandarem novamente mísseis para o território turco, é capaz da Turquia se envolver mais nessa guerra. Então, quer dizer, esse tipo de descentralização e cada um tomar a sua decisão do jeito que quer fazer, é que vai atrapalhar o próprio Irã, no que você está falando aí, no cessar-fogo. Porque determinados comandantes podem ser a favor do cessar-fogo, olha, vamos realmente acabar, e outros subcomandantes falam, não vamos cessar-fogo porra nenhuma, vamos para cima dos caras e vamos atacar e vamos fazer acontecer, porque a gente aqui já morreu nosso líder e vamos que vamos. Essa tem uma questão aí, Paulinho, também, da Europa, que tem, assim, no meu acho que o Trump também é um problema, porque ele já falou, vou pegar a Groenlândia. Ele é o maior dos problemas. Já teve uma treta lá
teve uma treta com o Canadá, então o Trump ele não respeita. Né? O que você vai se meter, querer pegar a Groenlândia para você e falar, e alardear, ou blefar, né? Aí, sabe, o que ele vai falar? E a treta com o Canadá. Então, o Trump, a personalidade dele, né? Ele é negociador, ele tem... Todo mundo tem seu mérito e seu demérito, não estou aqui julgando ninguém, né? Mas a postura de querer anexar a Groenlândia, né, teve aquelas questões com o Canadá, e aí a OTAN vendo toda essa preocupação, e eles estão com uma guerra sangrenta lá na Europa, a Rússia. A Rússia agora está preocupada em conquistar lá o território que ela quer dentro da Ucrânia. Né? Não dá para se envolver numa outra guerra, né? Que já falamos aqui 4 anos. Então, eu penso que vai haver uma resolução. Mas, se o Irã sair mais forte, eu penso, mais forte essa situação, numa próxima demanda, vai ser cada vez mais difícil de segurar. E tem uma iraniana que ela vai muito, ela está no Brasil, refugiada, ela é irmã, mas tal, ela fala muito, né, que na escola, o que eles aprendem lá é morte aos Estados Unidos, desde pequenininhos, na escola... E os Estados Unidos, morte a Irã. Isso aí é uma figurinha trocada, doutor. Ninguém, Santiago, eu não mas isso aí é figurinha trocada. Eu estou falando, reproduzindo o que essa iraniana fala. Então, falou... Então, mas ela é uma iraniana refugiada, ela já é ocidentalizada, doutora. Não, eu quero dizer que o Irã não vai desistir fácil, é sobre isso que eu estou falando, por conta de uma raiz lá dentro do país. Não, mas um perde a morte do outro a vida toda. O americano perde a morte do Alibaba a vida toda. Eles não são rivais, eles são inimigos mortais. O que o americano acha, por exemplo, do coreano, do norte-coreano? Ele quer a morte dos caras. O que os norte-coreanos querem deles? Quer a morte deles. É assim que funciona. Então, isso eu acho que não pesa na balança. Essa posição da OTAN, dos países da Europa, que ninguém quer se enfiar em guerra. Ninguém quer se enfiar em guerra. E a Europa precisa daquele estreito de Hormuz. Mas essa posição que o Santiago falou aí não é verdadeira, porque na época do Shah, do Reza Pahlavi, o único país do mundo que recebeu caças F-14 foi o Irã. Na época do Reza Pahlavi, quem que era o Reza Pahlavi? Você sabe quem era? Ele Israel, era nada mais que um agente da CIA. Paulinho, nada mais que um agente da CIA, cara. Mas nem Israel recebeu caças F-14. Vamos para a Síria, quem está lá agora? A mesma coisa que quem hoje. Está na Síria agora? É o presidente da Síria que foi um dia desses recebido pelo Trump. Hoje seria a mesma coisa que os era Estados o número Unidos, 1 da lista, cara, dos americanos. Unidos Hoje é o presidente. Os Estados Unidos não é a gente exportam da CIA. F-22. É a mesma coisa hoje, os Estados Unidos mandar F-22 para Israel. Então, quer dizer, olha a confiança que o governo norte-americano tinha para mandar uma arma que na época era o top de linha da aviação militar. Porque o presidente deles é o agente da CIA, claro. Oriente Médio, que nem Israel tinha. Então, veja bem Você lembra o que aconteceu em 79? A confiança que os Estados Unidos tinham no Shah, na época do Shah Reza Pahlavi. Então, agora fala o que aconteceu em 79. Eu falo, não, os Estados Unidos queriam a morte do Irã, não sei o quê. Não é. Essa queria dominar o Irã, sempre quis dominar o Irã. Em 79, o povo não deixou os Estados Unidos dominar o Irã. E fez o quê com o Reza Pahlavi? Mandou embora, cara. Porque descobriram que era agente da CIA. E pronto, quero viver o meu país. Isso aqui aconteceu no Brasil também, cara. Aconteceu no Brasil isso. Você não sabia, não? Isso aí são as teorias da conspiração, né, Santiago? Vai acontecer de novo. A gente tem que ser mais nacionalista. A gente tem que ser mais nacionalista. Essas são as teorias da conspiração. A gente não é. A gente não aprende. Essas são as teorias da conspiração. E você viu que deu a teoria da conspiração chamada Epstein, né, Paulinho? Era a teoria da conspiração, desculpa. Essas são as teorias da conspiração. Eu sou conspiracionista, então, porque, esse negócio do Epstein... E outro, o Trump não vai me representar nunca, cara. Depois de estar numa lista dessa, não vai me representar nunca. O Trump, Israel, Netanyahu, esses caras eles não querem paz, cara. Eles querem domínio. Eles querem domínio do Oriente Médio, querem domínio da América do Sul, da América Latina. Existem planos e projetos. É só entrar na internet e ver lá. Netanyahu e o seu plano mirabolante para o Oriente Médio. Vê lá o que acontece. Tem palestra dele, traduzida ainda, para saber o que vai ser o quê. Onde vai ser o parque temático,
onde vai ser... Tem tudo isso lá, cara, é só entrar. Só não vê quem não quer. Eu vou ficar batendo palma pro capeta dançar? Jamais, cara. Ô, para. Quero saber de paz, quero saber de sossego, quero saber de petróleo na porta de casa, quero saber de pegar meu carro e ir até a padaria de carro. É isso que eu quero saber. Ora, qualidade de vida. Eu não quero pegar minha bicicleta para ter que ir trabalhar, né? Vai faltar petróleo. Ai, graças a Deus, os Estados Unidos vai ganhar. Vou fazer isso pelos Estados Unidos. Faz pelo Brasil, caramba. Deixa de ser cachorro. É ou não é? Deixa de ser antipatriota, antinacionalista. Nós temos que ser nacionalista. Nós temos que olhar na cara do irmão e falar: você tem que ser nacionalista. Estados Unidos é para lá. Aqui é Brasil, cara. É isso. O brasileiro sempre se virou. Qual a ajuda que os Estados Unidos deu para a gente até hoje? O quê? A Ford, a Chevrolet, que colocaram um monte de gente aqui para ganhar dinheiro da gente? Até hoje isso acontece? A gente não tem autonomia de nada, cara. País vendido. Por quê? Porque tem agente da CIA aqui dentro no governo. Pronto, é isso. É fácil. A gente chinês não tem. Eu sou conspiracionista. A gente chinês não tem. A gente chinês não tem. A gente cubano não tem. A gente norte-coreano não tem. Deixa todo mundo entrar, Paulinho. Ninguém é nacionalista. É isso que eu tô falando, cara. O Lula estava querendo alugar a base de Alcântara para a China, cara, para fazer lançamento de satélite. Para com isso. E troca de meia dúzia de caça, velho. Para. Tá bom. Vamos lá. Fala aí, doutor Ricardo. Fala um pouquinho. Não, eu creio o seguinte, que realmente o Brasil é muito entreguista. O Brasil ele poderia refinar o petróleo aqui mesmo, né? Mas como o Santiago colocou, existe justamente um plano americano para evitar que isso aconteça. Não, vocês vão refinar aqui, a gente vai perder lucro com vocês de maneira alguma. Então, tem vários infiltrados aqui, tem da China, tem dos Estados Unidos, mas o principal, o pessoal tem que esquecer de pensar em corrupção, em roubar e pensar no país. A gente tem condições de ser autossuficiente em tudo. Somos um país com riquezas naturais, com tudo que é necessário para poder ser autossuficiente, mas a gente não vai para frente pela corrupção, porque o pessoal não pensa no país, só pensa no bolso. Exato. Ó, uma notícia que sai aqui, o Caiado está negociando direto com os Estados Unidos as terras raras de Goiás. Pô, isso é o quê? Entreguismo ou é nacionalismo? Fala para mim, Paulinho. Pô, Paulinho, eu sei que você é nacionalista, cara, mas é que a gente está analisando as coisas erradas. Eu também analiso as coisas erradas, muitas vezes. Mas, pô, isso aí tá na cara, né, velho? Não dá, não entra. E eu não vou bater palma para Trump. Eu até gostei quando ele foi eleito, antes de saber dessas babaquice toda aí do conceito Epstein. Isso aí me dá nojo, eu passo mal, eu fico mal quando aparece aqueles filminhos da Brasil Paralelo. Olha o novo caso Epstein, aparece a menina dentro do galão lá, trancada. Pô, para, velho, as criancinhas pulando. Que é aquilo? Que é isso? Esse cara não me representa jamais. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou homem. Para. Pô, isso aqui engasga. Não, nunca. Não vai ter nunca mais o meu apoio. Nunca. É isso. Olha que tem bastante gente aí no caso Epstein brasileiro, hein? Você vai ser... quê, Paulinho? No caso Epstein brasileiro tem bastante gente aí. Tem essas ONGs aí na... Mas é. Brasil acima de tudo para poder preservar nossas riquezas. Exato, as ONGs. Bom, dia desse nós falamos no programa aqui ano passado, você lembra? Até a doutora Luciana. Caramba, Santiago, você é o único programa que eu já vi até hoje que fala uns assuntos desses. Que mais de 1 milhão de metros quadrados na Amazônia foi doado para uma ONG de um brasileiro que hoje está cheio de gringo. E eles estão fazendo o que lá? Fala para mim, você sabe? Pesquisa biológica. Garimpando. Estão garimpando, cara. Satélite já viu, já tem um garimpo a céu aberto lá, de terras raras. Terras raras indo embora do país sem passar pelo conceito governamental. Você sabe o que é isso? Pô, isso é entreguismo, cara. Paulinho, eu sei que você, se a gente começar a ver essas coisas, eu te conheço, eu sei que você vai ficar muito puto com isso, cara. Eu sei. Mas, Santiago, eu fico puto com isso. Só que acontece o seguinte, enquanto a população não acordar, não adianta a gente ficar puto com isso. Essa população, ninguém dá nada. Enquanto toma uma carreta de carne e as pessoas, em vez de socorrer o motorista, forem saquear a carga, a gente vai continuar tendo essa discussão aqui. Então, não adianta, Santiago. O que você está me falando... Não adianta mesmo, não adianta mesmo. Tem que haver uma mudança de postura da população. Entendeu? Nós estamos falando aqui em alto nível, você está falando aqui de entreguismo, de minerais, essas coisas. Eu estou falando de coisa básica.
Estou falando de cerveja, de carne, E quando acontecer isso aqui no Brasil, que é um absurdo, entendeu? Você vai viver do jeito que nós estamos aí. Essa que é a realidade. A população aqui é uma grande parte muito ignorante, entendeu? E falta cultura. Exatamente. Alienados e falta Você cultura. vê que até o comentarista que falou, somos autossuficientes em corrupção. Infelizmente, Exatamente. Isso envenena, é de cima para baixo, envenena a nossa cultura, a nossa educação, o nosso pensamento, quase metade do país aí recebendo benefícios sociais do governo. Todo mundo querendo levar vantagem. Exatamente. As pessoas aqui. Exatamente. A primeira coisa que a pessoa vem, quanto que eu vou ganhar? Mas, pô, amigo, o que você vai trabalhar, o que você vai produzir, o que você vai gerar? Entendeu? Aqui é o contrário. Entendeu? Nos Estados Unidos a pessoa trabalha 7/0 e não reclama, não tem direito trabalhista, não tem nada. Não tem SUS. Só direitos civis, né? Que é defendido pelo sindicato. Mas aí é que tá. Aí o pessoal vem falar dos Estados Unidos a nível trabalhista. Pô, não tá contente? Vem pro Brasil. Aqui tem SUS. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu posso ser cancelada por causa disso, mas hoje, eu sou uma pessoa liberal, né? Eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro, né? Que é a cultura americana. Faça o seu próprio dinheiro, eu faço. É muito melhor você fazer o seu próprio dinheiro do que você ficar sofrendo um assédio moral, várias situações, né? Eu não tenho férias, eu tenho que organizar minhas férias, eu não tenho 13º, mas eu adoto esse modelo para a minha vida da livre iniciativa, que é a democracia. E também não condeno CLT. CLT está um modelo muito pesado para os empresários. Se não fosse tanto imposto, as pessoas ganhariam mais, né? Comeríamos melhor, viveríamos melhor, mas é todo um sistema de corrupção, né, gigante. Poderíamos aí até adaptar a CLT ao próprio trabalhador, ser responsável pela sua contribuição com o governo para a Previdência, um outro modelo que garantisse os direitos, né, mas que ele fizesse isso. Então, assim, lógico que o governo nunca quer perder, que é garantia da empresa. Se fosse um outro modelo seletista, vamos falar assim, né? Que eu não tirar CLT também, tem gente que quer ser CLT, que não tem perfil. Direito de escolha. Não tem perfil para ser um profissional liberal, um empresário, precisa ser CLT. A gente não pode matar isso, mas melhorar a questão tributária dos empresários para que os trabalhadores ganhem mais, né? Então, a gente tem o país realmente, né? Que nem o comentarista falou aqui, olha, o telespectador, você vai ficar em casa, Adriana, e a comida vem do quê? A comida vem de, como eu falei, biodiesel, etanol. Vem por ali, porque o Brasil, ele é autossuficiente. Saiu uma pesquisa em 2025. Ele só perde para... tem um lugar lá, Nova Guiana, porque lá tem para dieta saudável, tem mais peixe. Nós ganhamos em 5 categorias de 7 categorias, mas nós viveríamos muito bem com essas 5 categorias se acabasse a comida no mundo. É o Brasil que é o celeiro do mundo, né? Porque quem é esse outro tamanho desse outro país perto do nosso? Então, o Brasil é o suficiente. Essa guerra para nós pode aumentar a gasolina, mas, graças a Deus, nós não estamos dentro dessa guerra, nós não vamos estar dentro dessa guerra. Infelizmente, nosso país está sendo vendido aí. Nós não sabemos, como o Santiago falou, a doutora Luciana Faria comentou aqui no programa que o Santiago falou. Então, assim, infelizmente, nessa guerra aí, a nossa guerra é contra a corrupção, que está causando a erosão da cultura, da mentalidade, da alienação do povo brasileiro. Mas toda guerra é sangrenta, todo mundo é globalizado, uma guerra dessa, todo mundo paga o preço, né? Aqui não com a vida, graças a Deus, a gente vai pagar o preço com a nossa vida trabalhando, com a energia do nosso trabalho, né? Com o nosso tempo, nós vamos pagar com a energia, com o nosso tempo que não volta mais, para ganhar o dinheiro e pagar mais caro no que vem dessa guerra, mas o mundo precisa de oração para que os líderes mundiais aí consigam resolver isso da melhor forma. E aí, falando em teoria da conspiração, né, Santiago, que foi falado aqui, que a gente não sabe, tem aquela teoria da nova ordem mundial, que eles querem um governo totalitário, absolutista sobre o mundo, né? Tem essa agenda.
Não sabemos se isso existe ou não, né? Mas todo mundo já ouviu falar da teoria da nova ordem mundial aí. E quem decide tudo? Quem decide juros? Quem decide o que está na moda? Quem decide a cultura? Quem é alguém? Ou alguém, né, inventando uma palavra, decide essa questão. Porque às vezes parece que nós somos marionetes, né? Olha, a moda agora é essa, o pensamento agora é esse, a cor agora é essa, a comida da moda agora é essa. Cada hora, então, há pessoas que decidem, né? Infelizmente, há uma cúpula de decisão sobre o mundo, né? E nós estamos assim nesse momento, né? E é só que a cúpula da decisão parece que não sabe o que decidir, né? E colocar mais vida para morrer é como se fosse um açougue humano, né? Hoje tu vai para abate, amanhã é que vai para abate. E o mundo está cansado do abate, né? Dessa carnificina humana. Né? E ninguém fala, por exemplo, da África que tem guerras civis sangrentas lá. Ninguém fala disso. Mas tem guerras civis sangrentas a direito das crianças, das mulheres, direitos... São coisas horríveis que acontecem lá. Mas a África, parece que o continente africano não é de interesse aí global. Né? Ninguém fala das 20 mil crianças que foram mortas em Gaza, e ninguém falou nada, doutora. Essa é a questão. Né? Sim, não é, eu sou contra Israel, não é isso. Eu sou contra a atitude das pessoas que governam Israel. Aí eu sou contra, não o povo israelense, não é o judeu. Né? Não é isso. Pô, como é que eu vou admitir? Não, foi legal matar 20 mil crianças em Gaza, eles mereciam. Que é isso? Pô, tá louco? E tem gente que fala. Né? Então, é saber dividir as coisas. Eu acho que as pessoas são mais inteligentes do que isso, né? Do que rotular outras pessoas porque você não pensa igual, ou então não pensa de coração, colocando os seus conceitos de família, de pai, de avô na frente. Eu não quero que nada aconteça para os meus netos, então eu não quero que aconteça para os netos dos outros também. Como é que eu vou? Ah, foi legal. Não, era necessário. Pô, eu vi isso. Era necessário? Não era necessário. Desculpa, não era necessário. Ô, Paulinho, considerações finais aí para o nosso encerramento. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado quando fala determinadas coisas, que nem tem que ver de onde é a fonte. Né? Eu, por exemplo, não acredito em fontes que venham de terroristas. Né? Eu não acredito em fontes que venham do Hamas, do Hezbollah. Então, eu não acredito nesse tipo de fonte. Ultimamente, a gente não pode acreditar nem no Trump, Paulinho, quanto mais os terroristas. Não, mas eu não acredito nesse tipo de fonte porque, infelizmente, não dá para se negociar com terroristas, né? A gente sabe como é que é. Mas eu espero ter paz. Eu sou um eterno pacifista, cara. Eu quero que tenha paz. Eu muitas vezes falo algumas coisas assim militarmente que as pessoas não gostam, mas é o que está acontecendo, o que está sendo visto aí no mundo, que os sites militares estão falando, mas infelizmente, não, pelo que se mostra aí, com certeza o Trump não vai parar por enquanto, não. Eu acho que essa guerra ainda vai continuar, tanto é que a gente até estava falando, a Adriana falou aí sobre taxa de juros, essas coisas todas, parece que amanhã, né, tem a taxa de juros dos Estados Unidos, tem a taxa de juros do Canadá, o próprio Banco Central brasileiro vai anunciar aí se vai aumentar ou não vai. Aumentar mais? Caramba, se aumentar mais lascou, né, Paulinho? Tá em 15%. Eu acredito... Não, mas a grande expectativa, Santiago, é que se mantenha, né? E esses caras estavam falando em ter corte de 0,5%, até 0,75%, mas eu não acredito com essa guerra acontecendo aí, com essa inflação aí dos combustíveis, eu acredito que até vai se manter a taxa de juros, viu? É bem complicado. Porque isso aí tira a empregabilidade, tira, de repente, até o próprio empreendedorismo. Quer dizer, o cara não vai querer abrir um negócio, ele põe no banco lá que vai render mais, não tem dor de cabeça, essa que é a verdade. 15%. Aí, o certo seria 11%, 12%, agora 15%, aí acaba, né? Ô, Ricardo Gama, considerações finais, meu querido. Santiago, a política fica sempre minando, principalmente as de esquerda, para a gente não ser patriota, para a gente não amar o país, para a gente ser um entreguista. Então a gente vê sempre exaltação a ditaduras, a China e outras coisas mais. Temos a questão dos Estados Unidos com bases até no Brasil. A
A gente tem que ser autossuficiente, amar o nosso país, ser patriota. Ser patriota não é amar a seleção de futebol, que não traz nenhum benefício para a gente. Se o Neymar vai para a Copa ou não, pouco importa, eu não estou nem aí. Eu estou aí para que a pessoa tenha o que comer, para a pessoa ter uma saúde decente, para que o irmão olhe no olho do outro irmão que é brasileiro e se ajude. Quando cair uma carga tombada numa rodovia, ajude a coletar e colocar de volta para o caminhão. A partir do momento que a gente investir em educação e não ter um presidente que se vangloria e não ter estudado e ser sempre o espertão, aquele que resolve tomando uma cervejinha, dando risada, batendo nas costas, com vários esquemas de corrupção, a gente vai ter um país melhor, quando a gente olhar para a educação e nosso povo se enxergar como um patriota. Tirar essa corja que está aí, pessoas que destruíram as suas florestas, como na França, eles vêm aqui, apontam um dedo, vocês não estão preservando, vocês queimaram tudo, transformaram tudo em carvão, que moral vocês têm para poder falar do país? O Brasil é autossuficiente, o Brasil é maravilhoso, só falta ter mais educação, um povo não alienado, um povo que lute pela sua educação e por um futuro melhor. Aí sim a gente vai ter um país legal e a gente vai ter o patriotismo. Mas as emissoras, como você conhece aí, as emissoras só colocam em suas novelas ideologia de gênero, coisas de disputa de classe, o rico é sempre um malvadão, mas não vê o esforço que o rico fez para chegar até lá. Tem pessoas que não valem nada também lá em cima, que são ricas, mas tem pobres também que fazem coisas erradas. Então, o ser humano tem que ser valorizado, independente de classe social, de rico, de pobre, a gente tem que chegar como nação e construir essa nação com força. Se a gente tiver essa visão, ninguém segura a gente, Santiago. Deus abençoe toda a audiência. Perfeito. Doutora Adriana Matos, obrigado pela presença mais uma vez. Suas considerações finais, doutora. Vamos agradecer aqui o programa, a audiência. A República está pegando fogo, a audiência participa bastante, é legal, né? O debate é importante, né? Essa conversa que a gente tem aqui, porque nós estamos numa democracia. Eu penso que em relação à guerra, uma hora isso vai ter que parar, porque vai sobrar para todo mundo, né? Como nós somos globalizados, o preço alto do petróleo vai sobrar para todo mundo, e todo mundo precisa do petróleo. Então, aqui no meu achismo, eu penso que se isso for para um ponto muito crítico, os países vão se unir para trabalhar para isso acabar, para que todo mundo tenha paz, para que todo mundo possa viver do petróleo, né? E ninguém pode ficar vendido para um país só. Isso é péssimo, tem que ser repensado um novo modelo, né? De como a gente vai se locomover, de como investir em carro elétrico, tantas coisas, né? Trem, né? Graças a Deus no Brasil aqui a gente tem o etanol, independentemente do preço, né? Ninguém quer pagar caro em nada, mas a gente tem uma coisa que os outros não têm. O etanol é brasileiro, e nós precisamos, aqui falamos de nacionalismo, né? E nós temos que valorizar o nosso produto, né? Então, o Brasil ainda tem uma carta na manga aí diante dessa situação. Mas o Brasil não é um país de guerra, nós não temos poderio militar, nós estamos mais afastados, vamos sofrer os residuais disso daí, sim, mas nós estamos mais afastados, né, dessa situação. Então, eu acredito que se isso chegar mesmo a um nível crítico, os países vão trabalhar para acabar com essa guerra, porque o mundo vive do petróleo. Porque eu penso que nenhum país quer a Terceira Guerra Mundial. Nenhum país quer... Já aprendeu, a Europa já aprendeu com 2 guerras, e teve outras guerras civis lá da Ucrânia, teve aquela separação, Iugoslávia, Bósnia, Sérvia, a separação da União Soviética, eles já viram muitas guerras. É um país que tem know-how nisso, né? Os Estados Unidos sempre financiando guerra, tá tendo... e sempre também com aquela rótulo do malvadão, né? Teve uma derrota lá para o Vietnã. Então, as pessoas não querem, os países não querem guerra, né? Os países estão vivendo no limite, com recursos naturais, como o doutor Ricardo falou aqui, né? Os países estão vivendo no limite com os recursos naturais, com recursos humanos, né? Não é para complicar a vida. Então, oremos para que nós tenhamos aí um fechamento aí de uma trégua de muitos anos nessa guerra. Perfeito. Bom, quero agradecer aos nossos queridos Ricardo Gama, a doutora Adriana Matos, o nosso querido Paulo Schneider, a nossa audiência, obrigado por estar conosco, e amanhã a gente volta às 15 para o meio-dia em mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus, amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.